Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, com essa bela gripe que já dura alguns meses. Eterno. Não é uma meses. H1N1, você já foi? Não consultar? quero nem pensar. Nossa senhora, meu. Uma coisa estranha. Emílio tá tá durando ruim, 2 tá semanas. gripe. Gripe 2 semanas. Isso aí pode dar problema, viu? Fala, Manteiga. Alô, alô, som. Tá bom. Mexeram aqui. Muito bem, estamos de volta com o nosso Robert hoje. Ó. Muito quieto. Ainda bem. Tá nervoso, né? Tá nervoso. Muito quieto Sim. você tava. Isso é bom. Sentou, ficou quietinho. Sim. Tem uns que chegam, ó, só Mimadão. Os Tá bem meninão. quietinho. É o nosso consultor jurídico, o Sandro Ricardo Ferri Araújo. Exatamente. É isso? Exatamente. Consultor jurídico que... Fiz faculdade, fiz direito, acabei não prestando a OAB, não tenho interesse não. Vamos... Pouca gente faz isso. Não sei se é pouca Você sabe gente. quantos advogados tem no Brasil? Bom, uma cacetada. 1 E eu não- milhão, Você tá zoando? 1 milhão e meio Muito. de advogados. Mentira. 1 milhão e meio Tem mais de advogado que picareta? É mesmo? Tem Mas mais... é que, na verdade, assim, eu era empresário, eu e meu pai. Nós quebramos, né? A gente quebrou. E aí eu acabei, falei, vou pro direito para entender, porque, assim, eu acho uma área bacana, assim, na área empresarial, o direito, o tributário, e foi aonde eu resolvi... Mas eu não quero advogar. Você tinha empresa do que você tinha? Meu pai tinha empresa de autopeças. Autopeças. Exatamente. E a gente acabou quebrando. Todo mundo Você quebra. e todo Um monte de Quem gente. nunca quebrou? Então, mas aí eu sei mais ou menos qual que é a pega da galera aí que precisa. Aí eu fui, fiz direito, me associei com alguns escritórios bacanas, assim, de direito Então tributário. você dá assessoria na... Assessoria jurídica. Sim, assessoria jurídica. E faço a parte de licitação também. Esse eu faço sozinho. Boa, boa. Cara legal, bonzinho. Boa, Sim, meu querido quero. Sandro. Quer deixar alguma Sandrinho. coisa aí ou não? Eu quero mandar um beijo lá pro meu filho, que tá lá no Canadá, que foi ver a mãe dele, Patrick. Ele tá me ouvindo de lá. Minha filha Maria Clara, que tá aqui no Puta Brasil. gênio. Deve estar indo são mães diferentes, né? Sua ex... Puta que Sua ex é do coitado, Canadá. Quebrou. tá no Mas é bom Canadá. também, né? Não, tá lá no Canadá. E o moleque foi pra bom. lá. O Filha moleque no tá lá. Canadá. A Luísa, que tá lá no Puta, Canadá. é uma desgraça. Eu entendo Lembra? você. Então, não, mas ele foi lá só visitar, ele foi lá passear só, né? E volta agora. Semana que vem tá de volta já. É isso aí. Que Minha história. filha deve estar indo pra escola, deve estar me ouvindo, 10 anos, Maria Clara, um beijo. Um beijo, Maria Clara. É o Mary. E é isso aí, vambora. Quem foi dia dos pais. Isso aí. E você viu, a menina parabéns. mora com o pai, a filha dele. Ai, que É, linda. bonito. Sim, ele mora Ah. comigo, né? A menina Ah, mora o com a mãe. rapaz. É Quantos isso aí. anos? O moleque tem 19 e a menina Opa, tem 10. opa, 19, pode dar uma passadinha Não vem pra com cá. gracinha. No Ih, próximo, Ai, no filha, próximo. deixa eu, cara. Pô, sim, Você sim. já é uma sim. balzaquiana. Olha, A vovó. respeito pra mim. Deixa eu falar uma coisa. Sim, Desculpa, Sandro. Muita gracinha. Hoje não. Hoje a gente vai ficar mais... Muita gracinha sem graça. Muito... É, mãe, graças Eu a acho que ele tá precisando, talvez, do Tata pai do que do Werneck. filho. Tata Werneck. Oi, tudo bem? Vai lá. Tata Werneck. Oi, tudo bem? É que a Sil é muito gente fina, Mas né? na Ela pode atual fazer qualquer conjuntura- porcaria que a gente gosta Obrigada, dela. Mesmo Sil, sendo Sil. sem graça. Na a gente atual ama. conjuntura, digo, econômica do país, se é que você me entende, talvez seja melhor o pai do que o filho, no seu Ah, caso. é verdade. Presta atenção. E aí, Paulão? Então, Como hoje é é que Tem o foi? toda a razão. Hoje é o dia da Gralha Day. Põe a hashtag Gralha Day. Hoje estamos Ai, ferrados. Você pode anunciar o convidado que a gente podia mandar Começou. pra lá, Então, né? ó, gente. Ó, Felipe Moura Brasil vem aqui hoje. O Frota Demais. arregou. Demais. Irmão, o negócio é o seguinte. Exatamente, Sai do arregou. Instagram. Por que ele O arregou? Frota, eu vou te falar, partido. nunca dá pra Ô, combinar meio Frota. 100%, sabe? Você sempre tem que ficar meio com o pé atrás. Eu acho que ele tá Não era negociando... hoje que eu vi o Então, Frota? eu acho que ele Você tá não tá saindo do mentindo. PSL. Eu costumo ter Não, esse será hábito. que você não... Não, ele era semana passada. Não, porque é Era. estranho, pô. Exatamente. Era semana passada, Não, ficou... não era semana passada, era Era. hoje. Não, era Era, semana Paulinho. passada, ficou pra Era dia 12. hoje. Eu Não acho é que- dia 12 hoje, aí, Eu ó. acho que ele Aí. está saindo do PSL, saindo para o DEM. Parece que o Rodrigo Maia
o chamou para uma conversa. Vai com Deus. Então, Mas é hoje não isso. trabalha. Oi? Os caras não trabalham em Brasília. Não, mas não pode ter reunião Frota na tá segunda-feira? gordaça, hein? Segunda-feira ninguém tá em Brasília, sobra pra bebê. Porra, você sabe, pô, você é manteiga. E Pô, há daí? quantos anos, mano? Pai trampava na segunda, filha. Peraí. Seu pai Segunda trampava ele tava na- onde? Na Itália, em Capri. Eu fui ministra. Eu sei, mas você Não, sabe. mas eu Sabe. tenho sobrenome que Pai, tá onde você falando tá? A ministra da Segunda-feira. Alegria. Bebê, Brasília é terça, quarta e quinta. Você Isso. sabe, pô. O meu pai é de domingo Segunda pra ele lá. tá lá no Não, Guatemi, pô. regou. Domingo. Ele devia ter outra família, por isso que ele ia no domingo, entendeu? Entendi. É o seguinte. Então, Felipe Moura Brasil vem aqui, nós vamos É dessa traçar... vez como convidada, Não, né, não, Emílio? não vou ficar com perguntinhas de oi, tudo bem? Como é Como que vai você... o coração? É. Ah, mas isso interessa as Não, pessoas. não interessa não. Vamos saber de coisas. Meu compadre. Vai acontecer um negócio aqui, O quê? quarta-feira, que vai mudar tudo. Sério? Vai ser os seus bastidores. Quarta-feira. Hoje nós vamos dar uma antecipada pra turma tremer de medo. Ih. Mas é bom. É bom? Não é bom, bom? Não é bom? Não. Não? Data Não, mas limite? calma, o negócio do Felipe não é bom? Não é bom? Não, o Felipe vem aqui pra comentar Mas com não a gente. tem um negócio novo? Podia mandar as meninas pra lá também. Não. As meninas Não da sei. PAN. Não, que meninas da PAN. Põe Vamos ele trabalhar, Zuzu. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ué, vai ter, pô. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem. Então vamos lá. Como foi esse final de semana, Emílio? Parece que você tá feliz. Quem nessa você segunda-feira. convidou, Couve? Foi? Não, É ele não que tá. acho que seu final de semana deve ter sido muito bom, porque hoje você tá muito feliz. Assim, Radiante. emanando, Sentiu uma energia ironia, boa, sentiu uma né, ironia. Marina? É. Bom humor, Sentiu uma assim. Tá num ironia. bom humor. Pode tirar sarrinho. Fica zoando o tô- cara. tô O cara vem zoando. aqui na Eu tô labuta. sentindo essa energia. Pode você não zoar. tá, Eu tô Sil? super sentindo também. Pode zoar. Pode zoar. Deixa o Emílio. Deixa o Zoa cara. bastante. Dos pais. Vou aqui depois. Zoa bastante que quarta-feira se aproxima. Ai, que Quarta-feira horror, vem aí, ai gente. que medo. Deixa o Emílio. O que é Agora já tô quarta-feira? Quero cagando. ver essa turminha aí, ó. É, Ah, já fazer sei. um gracejo. Quarta-feira vai ser o grande dia Ai, meu Deus. onde nós vamos ver a volta. A volta. A Exatamente. volta dos que não foram. É, Não vocês é? a- vocês acham que é assim? voltando aí, amém? Ele disse que ia voltar. Jesus, é quarta-feira agora ao vivo. Faz graça não, gordão. É, não, eu falei pra Sério? Paulinha. A Paulinha falou pra mim, faz o pastor zoando. Eu falei, Paulinha, vamos segurar hoje. Aí ela falou, não, faz Bom, eu coisa vou não. ficar Quarta-feira. bem quieta, porque depois sobra pra mim, né? Ô, meu, vai segunda-feira começando esse clima, pode falar. É, Você menino, quebra tá tudo. É, Acho que a ele gente não vai ele nem ganhou conseguir meia. até Dá quarta-feira. vontade de, meu, nem levantar. É. Dia dos Os caras pais. que jogam pra quarta, porque quarta é o meio, né? É, Sim. eu vou tomar Rivotril. Eu tenho aqui na bolsa. Aguarde. Eu cheguei É que ele hoje. deve ter ficado assistindo Fantástico e fica meio depressivo na segunda, porque é só coisa triste, entendeu? Ganhou meia dia dos pais. Toda Não é ação, certeza. toda ação causa uma reação. Entendi. Correto? Correto. A gente acha que a gente tá fazendo tudo, mas Como a gente só planta coisas boas, quarta-feira vem aí. Aguarde. As mulheres da leite. Fazer um milkshake. Elas são tão belas. Comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Bater com na bengala. Já está na hora do programa começar. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, mais uma edição do programa Pânico. E hoje um convidado de altíssima categoria. Senhoras e senhores, vamos receber agora convidado pra lá de especial, nosso diretor de jornalismo, âncora e comentarista, colunista da Cruzoé. Maior influenciador político do Brasil. Aqui está, senhoras e senhores, Felipe Moura Brasil. Aê! Lindo! Que homem. Muito obrigado, Ele sempre é. um prazer, sempre uma honra participar do Pânico, mesmo assim resfriado, com a voz Eu também anasalada. estou há um mês com essa gripe que não... Pois é. Felipe Moura Brasil. Tá que nem a imitação que o Morgado faz do vinheteiro. Outro dia entrevistei o Morgado fez um tutorial de como imitar o vinheteiro. Tem toda uma técnica, né? Sério? É, Paulista Não, da Moca, é. e depois você acrescenta Você um tom anasalado. É nesse momento que Você tem que pegar elementos pra poder Felipe, imitá-lo. não venha querer mudar de pauta. Mudar de pauta, porque você é diretor, porque você manda Parece que aqui. manda em nós agora. Mas você não vai mudar a nossa pauta. pauta aqui, Eu não, não mudei já nada. chamando. Você viu que já tá ensaboado. Eu quero saber o seguinte. Você sabe que eu só me informo através de sites muito importantes do Brasil.
E muito. Sites assim que tem muita credibilidade, tipo Diário Centro do Mundo, Intersect BR. Você foi excluído, seu programa de maior sucesso da Jovem Pan. Como Você assim? foi excluído na transmissão. O que aconteceu na transmissão que tiraram você do ar? Pois é, Google. nosso programa... Sexta-feira, Pingo nos Is. O que aconteceu? Bom, primeiro tem que dizer, até pela repercussão de hoje nas redes sociais, de vários ataques que o programa Os Pingos nos Is está sofrendo, que a gente naturalmente está na mira de defensores de bandidos, o que é natural, um programa que é contra bandidos e que defende que os bandidos de qualquer partido ou ideologia sejam presos ou permaneçam presos. Então é natural que seja alvo de ataque dos seus aliados, né? Em relação à queda da transmissão, foi programa de sexta-feira no YouTube. O YouTube acabou dando um comunicado oficial. A gente tem um contato com eles, então acionou diretamente a equipe do YouTube. Eles ficaram de averiguar o que tinha acontecido e acabaram emitindo uma nota oficial, assumindo a falha, dizendo que foi um erro. O que acontece é que quando... se você tem ataques, por exemplo, eu não estou dizendo que aconteceu isso porque eles têm lá a posição deles, assumiram o erro, mas se você tem ataques, todo mundo denunciando um programa, dizendo que é spam e tal, tem uma mensagem automática que fica lá, dizendo que esse programa foi derrubado por spam, golpe, prática ilegal e tal. E isso pode ser que o algoritmo do YouTube tenha resultado nessa mensagem, e aí os blogs sujos petistas acabaram usando isso contra a gente, explorando essa mensagem como se o nosso programa fizesse aquilo que vários aliados deles acostumaram-se a fazer enquanto estavam no governo no Estado brasileiro. Então a gente pediu, né, para o YouTube que fizesse um comunicado oficial dizendo exatamente o que tinha acontecido. E aí o YouTube mandou pra gente publicou no site, está lá a matéria. O YouTube pede desculpas pela queda de transmissão de Os Pingos nos Is. Mas então, você acha que é um hacker? Um hacker? Não, Eu não é sei. Eu admito quase. que existe a possibilidade de um ataque, você bota 1000 pessoas, robozinho e tal, pra denunciar como spam, e de repente o mecanismo automático do YouTube pode classificar aquilo como algo de errado e automaticamente derruba, sem que tenha nada de errado. É assim, aconteceu com a gente, só que foi com o Sandy Júnior. Verdade. Eu lembro que a gente, os fãs... Veio o Sandy Júnior aqui e a gente fez uma hashtag de brincadeira. Veio o Júnior. Que era o Júnior. A gente fez uma hashtag falando Sandy Júnior voltou. Antes da volta, a gente fez de brincadeira. Sandy Júnior voltou. E aí os fãs ficaram revoltadíssimos, se juntaram e foram e denunciaram no YouTube. O pessoal do YouTube não sabe o que é, o que não é. Entendeu? Que é tudo algoritmo, é tudo máquina que faz o negócio, ele acha. Cada programa tem a patrulha que merece. Entrar, tem um monte de gente. Eu não sei lá, deve ter um pessoal aqui a em gente São Paulo. teve a patrulha, graças a Deus, do Sanji. E a gente tinha razão no Eu vou final. falar pra você, a turma de esquerda é complicada. Até o padre saiu. O padre Gato. O padre Padre não Gato. aguentou. Fábio de Não Mello. aguentou a treta, porque ele foi falado na... O padre não aguentou o rojão. Mas padre tem que se meter em política, Peraí, sinceramente? peraí, Paulinha, não se mete, não. Tô dando minha opinião. E tem isso aí? Tem essa patrulha? Patrulha? Patrulha é o que mais Júnior, tem, né, hoje em dia, com a internet, com as redes sociais. Eu sou patrulha há 16 anos. Há 16 anos que eu sou colunista, já fui patrulhado por tudo quanto é gente, de todos os lados do espectro ideológico, de todos os grupos partidários. Tem gente que me odeia de todos os lados, né? Tem pessoas que não admitem que se critique os seus aliados, porque não... Existem muitas pessoas que elas simplesmente defendem pessoas ou grupos políticos. Não são pessoas que colocam o seu princípio, o seu valor, os valores, a sua coerência acima de qualquer questão e tentam aplicar aquelas mesmas medidas para todos os grupos. Então, a partir do momento que você critica alguém de quem ela é aliada, ela ataca você. E o que acontece é que com as redes sociais, esse mecanismo de você controlar robôs também, faz com que se infle o número desses ataques artificialmente, e a gente tem de lidar com isso o tempo todo, né? Isso não te incomoda? Que belo discernimento, porque colegas que trabalham, a gente mesmo, é difícil, porque vem uma onda, né? Na tua rede social, a tua bolha te acompanha. Fora dela, os caras te criticam. Você não pega a pilha mesmo, você na pessoa física, porque o cara começa a te criticar, o cara que gosta muito do Bolsonaro, ou um petista, sei lá...
Nunca te pilhou a pra casca é caçar? grossa, né, Zucca? Boa. Mas depois de 16 anos, a gente passou pelo auge do governo petista, que bancava toda uma rede de blogs sujos. Essa expressão foi cunhada pelo José Serra, né? Talvez o grande legado dele tenha Mas você sido toma essa porrada expressão. dos dois lados. Sim, sempre. Mas eu tô falando, é que depois de você tomar porrada nesse sentido aí, metafórico, virtualmente, de uma rede de blogs e sites financiados com verba de publicidade federal porque são simpáticos ao partido. Né? Verba de publicidade de estatais controladas pelos petistas, com tudo isso que a Lava Jato mostrou que acontecia. Então, depois disso tudo, o que vem é pequeno ou é simplesmente igual. Então, a gente já está bastante acostumado. Mas é chato, né? Esse Fla-Flu tinha que acabar, né? É, Mas tá não muito anda, chato, cara. Já tinha foi que essa parar, pauta, né, chega. meu? Pois Você eu distancia. zelo para que prevaleça a sensatez sempre, né? Ô, Felipe. Agora, há outras ferramentas também que permitem a gente bloquear, sujeito que chega xingando e tal. No Brasil, as pessoas têm uma interpretação muito equivocada do que seja a divergência, né? Divergência é a coisa mais rara que existe no debate público. A discordância, na prática, que é você pegar uma declaração contextualizada, entre aspas, como a gente faz no programa Os Pingos nos Is. Às vezes eu ironizo, tá lá uma pessoa defendendo um bandido condenado, e eu falo assim, olha como esse programa é generoso. Eu dou uma ironizada porque eu vou mostrar em vídeo a declaração que é a fonte primária para a nossa análise que virá depois. Então o ouvinte, o espectador, ele tem a condição de analisar qual foi a declaração original realmente feita e depois concordar ou discordar da nossa análise. O que acontece é que a maioria das pessoas a maioria dessas pessoas militantes que a gente chama na internet é intelectualmente desonesta e ela distorce a declaração original. Perfeito. O próprio Glenn Greenwald fez isso, tem uma matéria no site da Jovem Pan. Glenn Greenwald espalha fake news contra Felipe Moura Brasil. Ele estava me acusando de acusá-lo de um crime, o que eu não fiz. Eu tenho todas as críticas ao que ele está fazendo, de publicar material roubado a conta-gotas, com interesses políticos e fazendo acusações graves a partir de conversas privadas dispersas, não periciadas, não autenticadas, mas mesmo assim fazendo acusações de corrupção e um sujeito que não domina a língua, como ele demonstra perfeitamente, não é desculpa. Se você quer entrar no debate público de um país fazendo acusações criminais graves, você precisa ter o domínio da língua. Então você precisa responder por tudo aquilo que você escreve. Não dá para alegar que você não entendeu alguma coisa, não sabia alguma coisa. Não, Enquanto ele faz acusações, faz conclusões forçadas negativas, faz acusações graves, de corrupção, por exemplo, a partir de uma interpretação subjetiva de mensagens roubadas. Agora, eu não acusei ele de crime por publicar isso. Eu acho que isso cabe à investigação demonstrar se houve ou não algum conluio para o cometimento desse crime de invasão de aplicativos celulares. Se tiver havido um conluio, aí vai caber aí um indiciamento, uma denúncia, mas isso cabe à Polícia Federal. Não Quanto cabe anda esse caso aí? Me atenho aos fatos. O que você achou do Gilmar blindar o Glenn? Peraí, filha, calma. Que agora é coletiva de Não, imprensa a bem gente tá falando do Glenn, a gente pode continuar nisso? Nós estamos num bate-papo A gente tá no assunto do Glenn. Aí a gente pode perguntar o que ele Deixa achou. o Glenn. O Glenn não fala bem português. Eu adoro. Felipe é lindo. Mas o Glenn parece muito bonzinho quando fala, porque não tem domínio da língua. Então você sempre acha que é muito bonzinho. Parece o Kiko. O Glenn. Entendeu? Entendi. Você acha, meu querido Felipe Moura Brasil, você acha que vai por esse caminho agora? Da pós-verdade? Porque o que acontece? Os caras, eles falam assim, qual é o dilema? Qual é o dilema? O dilema é o seguinte, é a lei de imprensa. Todo mundo tem o direito, que é jornalista de fonte e tal. Essa fonte é meio zoada, que é uns bandidos, é meio obscura essa fonte. Mas cada um usa aquilo politicamente ao seu interesse. Aí sai um áudio do PCC, que tem ligação com o PT. Aí sai, cada um vai usando aquilo com algum objetivo. Porque no fundo todo mundo tem um interesse. Eu acho que o interesse maior do jornalismo, da imprensa, é tentar levar para o povo o que é a verdade, certo? O povo, no final das contas, é o cara que está nos ouvindo, que tem o direito de saber o que acontece por trás desses interesses. Essa é a tua função. A minha não é, porque eu não sou jornalismo, não sento e falo bonito e tal. Eu tô aqui para tentar fazer um programa mais leve, tocando nesses assuntos que interessa a todo mundo e tal. Eu entendo mais ou menos de política igual o ouvinte que está nos acompanhando agora. Isso aí é sagrado pro povo.
Mas a partir do momento que começa a se usar isso e todo mundo entra nessa linha da pós-verdade e não tem mais um julgamento, não tem mais alguém, não tem mais uma curadoria, ferrou. Vai pra isso mesmo. Cada um pega a notícia e avalia do jeito que quiser. O que cabe a gente é colocar os pingos nos is, é você mostrar justamente o que é informação, o que é notícia, o que é fato verificável e o que é a análise, a opinião. Inclusive aqui, como diretor de jornalismo da Jovem Pan, eu zelo desde o primeiro dia, vou zelar até o último, para que as matérias noticiosas, tanto nos jornais da nossa programação quanto no site, sejam limpas de adjetivos, de conclusões forçadas, de ilações. Então são matérias noticiosas, elas têm que ir àquilo que é fato, aquilo que é o relato do que aconteceu, né? E isso é diferente da análise, da opinião e tal, que cabe a uma equipe plural de comentaristas que, como quem acompanha aqui a Jovem Pan, vai saber que a gente discorda sobre os mais diversos assuntos. Então tem pessoas que estão opinando uma coisa, tem pessoas que estão opinando outra. Mas você não acha que no final o próprio cara fica contaminado pelo julgamento? O próprio cara que está dando a notícia, ele se contamina também por ter essa ligação com rede social, com grupos, pela pressão que ele sofre? Pera aí, eu tô perguntando pro Felipe, porra. Você tem cachorrinho lá, porra? O negócio é cachorrinho, não é política. Porque política é complicado. Política é um negócio complicado. É isso que eu queria perguntar pro Felipe. Desculpa. Tem que prevalecer o senso de realidade das pessoas, né? Existe toda essa pressão. Muita gente já sai de uma faculdade onde tinha professores ativistas com uma série de pensamento e com uma compreensão do jornalismo que já do ativismo. Então você trazer muitas vezes essas pessoas de volta para a realidade, falar, isso aqui não é a notícia é isso aqui. A notícia é o que o fulano disse, entendeu? Não é a sua conclusão sobre o que fulano disse. Isso aí, se você quiser, você vira comentarista, mas aí você precisa realmente arranjar um veículo de comunicação que te aceite como comentarista, de acordo com o seu legado, com o seu currículo, com tudo aquilo que você fez, se fez análises certas, erradas, etc. Ou você vai ser comentarista na rede social, que não é bom também para o repórter ter aí um ativismo na rede social enquanto está lá num veículo de comunicação fazendo uma matéria noticiosa. Então, existe no debate político, naturalmente, como há interesses políticos e partidários das pessoas que fazem parte da política, muita distorção em busca de você atrair um eleitorado para si e afastar o eleitorado do adversário. Só que o trabalho intelectual e jornalístico, ele tem de estar acima disso. Ele tem de saber diferenciar para o público aquilo que é a informação, o fato verificável e aquilo que é a sua análise, e dentro dessa análise colocar os pingos nos is, no sentido de que, olha, se isso for assim, vai ser assim, se isso for assado, vai ser assado e tal. Então você não colocar a carroça na frente dos bois quando você quer tirar conclusão em cima de alguma coisa. Tem coisas que são conclusivas, tem coisas que não são conclusivas, entendeu? Isso vale para os dois lados. Agora, cabe ao público, ao cidadão comum, desenvolver a sua consciência individual para conseguir filtrar essas informações e essas análises e perceber quem é que está se atendo realmente aos fatos e sendo honesto na sua análise em relação às conclusões que tira. E isso tem um déficit educacional no Brasil que prejudica isso. Então muita gente, de fato, vai atrás das narrativas dos grupos políticos como se elas fossem a realidade. Ou às vezes por ódio do lado oposto e muitas vezes, quer dizer, uma insatisfação justificada pela roubalheira que o outro cometeu ou por declarações bizarras, as pessoas, elas querem que essas pessoas sejam prejudicadas. Então, tudo que vá contra os adversários e a favor dos aliados, elas tomam como uma verdade absoluta. Só que o padrão para você saber o que é algo que aconteceu ou não, o que é uma verdade, uma informação verificada, não é se ela faz bem pro seu grupo e mal pro adversário. É se ela está de acordo com a realidade, né? Por isso que a Jovem Pan acho que tem feito esse trabalho, né? Puxa saco da Jovem Pan também. Tamo junto, Paulinha. Quer salário mais alto. Ela quer isso. Não vai atrás não, viu? Nós queremos saber a verdade verdadeira. Que isso, Emílio? Pra que tanta doçura? Agora, você acha... Não, que agora a pergunta era minha, você já fez 3 na sequência. Tá bom. Ô, Felipe... Ele não vai deixar a gente falar. Aí eu acho que é isso, esse trabalho inovador que você tem feito à frente do jornalismo da Jovem Pan, que traz a notícia e depois a análise dela. Mas me parece que sempre tem. Os grupos, eles já pensam de determinada forma e vão continuar pensando assim. Queria saber se foi o que aconteceu agora com o áudio que a gente viu sobre o PCC.
Olha, deixa eu só fazer um parênteses no meio disso tudo, porque tem muita gente no debate que fala assim, o público já pensa assim, ou esse grupo já pensa assim, ou essa audiência já pensa assim. Eu nunca concordo com essa tese. Isso pra mim é muleta de quem não consegue convencer o público das próprias ideias, o que depende de talento individual, de argumentação e de racionalidade. Às vezes você convence da mentira, né? É o caso que acontece com vários políticos, mas quer dizer, você vencer o debate público é algo que exige determinadas habilidades. Então, a partir do momento que você tem o microfone aberto para vozes de todas as vertentes, em todos os tons, em todos os estilos, o público é de quem conquistar, assim como o eleitor é de quem conquistar. Então, muitas vezes tem assim, o público já é isso, o público já é aquilo. Não, cabe a você convencer. Mas eu digo, por exemplo, assim, o problema que a gente tinha no Brasil é que, durante décadas, houve um boicote a vozes contrárias. Né? Você ter um espaço para criticar a esquerda nos meios acadêmicos, culturais e de comunicação era muito complicado. Né? Praticamente não existia, ou existia outro ali e tal, ou que acabaram perdendo o espaço por fazerem justamente isso. E hoje a gente conseguiu aí furar uma certa brecha para ter vozes discordantes, o que não quer dizer fazer militância contrária. Né? Então, o importante é que tenham todas as vozes e o público possa decidir por si só. Disse isso porque eu acompanho o seu blog, que é maravilhoso. E claro que o advento das redes sociais, da internet, permitiu isso e tal, assim como a Lava Jato mostrando corrupção e tal. Mas, enfim, aí você falou o seguinte, que quando se trata de áudios que envolvem a turma anti-Lava Jato, são 2 pesos e 2 medidas, quando se tratam das mensagens roubadas e das conversas interceptadas, ao que aconteceu com o áudio vazado do PCC. Sim, 2 pesos e 2 medidas. A gente está vendo isso agora. Tipo assim, é mentira. E não é. É aquilo que eu estava falando. Beneficia o lado dela, então é bom. Prejudica, então é ruim. Então as atitudes políticas vão ser tomadas nesse sentido para tentar distorcer aquilo que é a realidade. Né? Eu não estou fazendo nenhum julgamento conclusivo a respeito desse áudio, por exemplo. O que eu estou falando é que há claramente esse duplo padrão moral que a gente chama, esse duplo padrão, esses 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, você toma as mensagens roubadas como absolutamente verdadeiras, e ignora a perícia, a autenticação ou o contexto em que o diálogo ocorreu, porque eles não foram publicados devidamente num grande contexto ou com a devida ponderação. E aí você usa elas para fazer acusações graves contra o ex-juiz da Lava Jato, chamando de corrupto, pedindo anulação do processo, etc. Aí sai um áudio. Essas mensagens, repito, que foram hackeadas, quer dizer, foram obtidas pela violação criminosa de aplicativos de celulares feitas por um grupo de estelionatários, né? E aí vem uma conversa interceptada pela Polícia Federal, uma conversa entre bandidos, em que um bandido integrante do PCC está lá falando que com Sérgio Moro fica muito mais difícil e tal, mas que com o PT tinha um diálogo cabuloso. É um relato que não traz a evidência do diálogo em si, quer dizer, não tem o diálogo dele com alguém do PT, algum representante do PT. A gente não sabe se isso aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu. Existe ali naquela conversa um relato que pode servir de base para uma investigação. Então, como qualquer relato, ela depende da corroboração do fato relatado. Então, assim, para mim, a coerência para julgar isso é a mesma que eu aplico a qualquer coisa. Seja uma coisa contra o PT, seja uma coisa a favor e tal, é a mesma. Só que eles não. Então, eles levam a sério uma mensagem imediatamente e usam como base de acusações mensagens roubadas por hackers. E na hora de uma conversa interceptada pela polícia, eles querem ir ao Supremo Tribunal Federal para dizer que foi o Moro que fez isso como vingança e tal. Então tudo é narrativa política, entendeu? Para tentar obscurecer o entendimento da plateia. Porque tem nessa cegueira da esquerda, por isso que Tem cegueira dos 2 lados, tanto de esquerda quanto de direita. Não, extrema direita briga. É verdade. As madames! Não gente, a extrema direita e extrema esquerda são a mesma coisa. O que é extrema direita e extrema esquerda? Que eu não sei até agora. São esses caras que é o que ele falou, que compram briga sem ver se aquele fato é verdade ou não, enfim. Mas é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Sim, é muito difícil. É difícil você saber, por exemplo, que nem agora. Agora, o que os caras vão fazer, meu querido Felipe Moura Brasil? Você que é um cara lá do Antagonista, do Pingos nos Is. Não sou mais, né? Sou colunista da Cruzoé e aqui Cruzoé. Diretor de jornalismo e âncora comentarista de Pingos nos Is. Aliás, essa Cruzoé, eu vou ter que alguém me dê
Eu preciso arrumar uma senha pra eu ler. Custa muito caro. Não dá. Não, muito caro, muito caro. Ele quer Deixa eu ser falar, peraí, quero. calma, peraí, deixa eu falar. Agora, nós precisamos pensar o seguinte. Tem a Lava Jato. Tá todo mundo enrolado lá. Aqueles apelidos, aquelas coisas. O que os caras vão mudar agora? Porque os políticos vão querer acabar com a Lava Jato. Eles não querem mais, já durou muito tempo. E agora tá chegando em todo mundo. O que vai ser feito? Qual vai ser a manobra para parar com esta palhaçada? Para parar com a palhaçada contra a Lava Jato? Não, você tem que pensar o seguinte. Por exemplo, nós fazemos as leis, certo? O cara tá lá, enquanto não chegar na gente, beleza, vai fazendo. Quando chega na gente, fala, opa, precisamos nos proteger de alguma coisa. O que vai ser preparado pelos políticos para a Lava Jato não ficar eternamente. Atazanando a vida deles. Eternamente vai ficar atazanando e enchendo o saco. Há movimentos ali, tanto políticos como principalmente no Poder Judiciário mesmo, no STF, para melar a Lava Jato. A gente denuncia isso há muito tempo, quer dizer, fica mostrando as articulações justamente para que elas não se consolidem. E isso faz com que a sociedade se mantenha vigilante para esse tipo de atitude e que os ministros do Supremo fiquem também receosos de fazer algo tão abusivo e drástico como seria melar a investigação que prendeu figuras poderosas que roubavam dinheiro dos cofres públicos, assaltaram estatais, saquearam a Petrobras, quer dizer, trocavam o favorecimento de contratos públicos bilionários por propina, que é um dinheiro que praticamente vem desse dinheiro liberado, é uma fatia desse dinheiro liberado. Pode até ser pago com antecedência, mas no fundo você está roubando aquele dinheiro do cofre público, né? Então foi um esquema gravíssimo e agora você vê toda uma movimentação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns, né, da ala libertadora, como eu chamo, para tentar minimizar aí o desgaste. Então você vê o Gilmar Mendes atacando a Lava Jato, também com conclusões absolutamente forçadas, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski foram indicados pelo Lula, que está preso. Né, sempre defenderam os interesses petistas no Supremo Tribunal Federal. Foi uma ou outra exceção em que era praticamente incontornável. Você tem o Gilmar Mendes, que foi posto pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso, tucano, né, então foi no governo do PSDB. Ele tinha uma postura mais incisiva contra a bandidagem antes da Lava Jato chegar aos tucanos e ao Michel Temer, que também é amigo dele. Aí, de repente, mudou de opinião, inclusive sobre a prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, Gilmar Mendes votou a favor da prisão após condenação em segunda instância, em decisão do plenário de outubro de 2016. Aí os tribunais de segunda instância começaram a mandar prender mesmo, aí ele falou assim, não, tá prendendo demais, então vou mudar. Só que o que aconteceu nesse ínterim foi que a Lava Jato chegou aos tucanos, chegou ao Michel Temer e ele mudou de opinião. O próprio Toffoli, eu desencavei uma entrevista de fevereiro de 2016 dele, em que ele se posicionava a favor da prisão após segunda instância e disse que sempre tinha tido essa posição. E o que aconteceu de fevereiro para outubro para ele votar diferente em outubro? Aconteceu que em agosto, né, 2 meses antes, né, agosto, setembro, outubro, 2 meses antes, o Lula foi indiciado no caso do Triplex, que resultaria na condenação dele, na época por lavagem de dinheiro, corrupção e falsidade ideológica também. Esse último caiu, ele foi condenado em 3 instâncias já por corrupção e lavagem de dinheiro. Então você tem ministros que atuam contra a Lava Jato e agora está surgindo aí indício de mesada do Toffoli recebida por via do escritório da esposa, a investigação da Receita Federal que atingia ele, que atingiu Gilmar Mendes e a sua esposa também. Aí 3 semanas depois de que a Receita começou a contactar essas empresas, algo assim, como revelou a capa da revista Cruzoé, ele tomou aquela decisão completamente absurda, pela maneira também pela qual ela foi tomada, de suspender milhares de investigações no país que eram baseadas em dados fornecidos pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, né, a partir de um pedido do Flávio Bolsonaro. Sim. Mas ele generalizou e acabou atendendo ali ao Flávio Bolsonaro. Lamento, claro, critiquei o presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa meu menino aí. Por ter meio que passado a mão na cabeça do filho, no sentido de concordar com aquela decisão do Dias Toffoli, no máximo deveria não comentar, né, mas fica parecendo que está apoiando essa blindagem das pessoas que são investigadas, porque agora tem um filho dele investigado. É o que dá margem a que se entenda, e a gente tem que criticar quando isso acontece. Então,
tem um movimento no Supremo Tribunal Federal para isso. O Dias Toffoli tomou essa decisão de modo monocrático, quer dizer, uma canetada solitária, só ele, são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, ele aproveitou o recesso do Poder Judiciário, ele era o plantonista, tomou essa decisão, paralisando as investigações durante meses, porque a decisão em plenário só sairia depois em novembro. Então você ganha tempo, consegue esse tipo de coisa, fora o inquérito aberto ilegalmente por ele, que é um inquérito contra supostas fake news e ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está lá para julgar, não está lá para investigar coisa nenhuma. E não está lá para fazer um inquérito tão genérico que eles possam colocar qualquer coisa que os atinja dentro desse inquérito e tomar decisões absurdamente autoritárias, como foi a censura à própria revista Cruzoé, quando a revista Cruzoé simplesmente tornou público um documento que havia sido juntado aos autos de uma operação em que o Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai. Era o codinome do Toffoli na Odebrecht. Foi proibido, né? Quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Enfim, a família que é dona de uma das maiores empreiteiras do país e investigada no Petrolão. Então tem toda essa movimentação e a gente tem que criticar. Os ministros do Supremo estão numa escalada autoritária absurda, que merece o repúdio da sociedade e que já vale a pena não, porque agora pensar em manifestações. Então, eles dizem que eles não têm que ser, eles são os guardiões, somos o cara que guarda a Constituição. Conversa fiada. Eles estão se colocando também, né? Meio num patamar acima da gente. Por quê? Porque a treta vai ser grande. O cara tá avaliando a treta. Então fala, não podemos ser unânime aqui e achar que o povo quer isso e vai ser uma vingança. Que a justiça não é uma vingança contra um ou outro. A justiça é algo que se adeque à sociedade, né? É uma coisa que seja mais justo para todo mundo. Você acha que o Sérgio Moro forçou a barra quando porque a gente tem que pensar o seguinte, o Sérgio Moro, eles estão trabalhando há muitos anos nesse negócio. E era uma força-tarefa. E ele estava trabalhando e vendo a movimentação política na época que o Lula foi indicado ministro e tal. E nessas trocas, tem também ali uma conversa entre eles, dessa força-tarefa, para usar imprensa, para vazar um negócio aqui, vazar um negócio ali. Você acha isso justo também? Aí tem que... Porque foi um jogo de xadrez. Não, ali foi um jogo de... Você lembra que saía na rua, aquelas notícias? Tava tudo meio zoado naquela época. O Bessias. Jornal Nacional. Tem muitas nuances aí e cada mensagem precisa ser analisada à parte, né? O caso do Bessias, por exemplo, era escuta telefônica no aparelho do Lula, né, autorizada judicialmente, então é completamente diferente do hackeamento. Houve simplesmente uma ordem do Sérgio Moro para desligar a escuta em determinado horário e aquela conversa foi captada entre a ordem e o desligamento por parte da operadora. Aí houve toda uma discussão jurídica na época se aquilo deveria ter sido tornado público ou não em razão desse delay. Mas acabou que o próprio Poder Judiciário, pelo sistema de pesos e contrapesos, acabou invalidando aquela prova. Então, o Teori Zavascki, se eu não me engano, na época, até passou um pito no Sérgio Moro por ter feito isso, mas vários juristas ficaram do lado dele também. Era uma decisão difícil, ele tomou, e o sistema judiciário tem aí seus pesos e contrapesos a respeito disso. Mas não é um hackeamento, e não é principalmente um hackeamento da ex-presidente empichada Dilma Rousseff. Ela estava simplesmente na conversa com um investigado, que era o Lula, que estava tendo escuta telefônica legal. Então são casos completamente diferentes. Oi, querida. Ô, Felipe. Mas havia necessidade de soltar isso na imprensa? Por exemplo... Tinha, porque senão não ia pegar o cara. Não é soltar na imprensa, é que as conversas haviam sido... tiveram seu sigilo retirado. Isso não foi uma coisa vazada para a imprensa. Como aconteceu em diversas etapas da investigação. Então a retirada do sigilo era algo absolutamente normal. É que quando vai contra o Lula, aquilo tem uma espuma, tem uma fumaça tremenda que faz tudo parecer diferente. Em relação às mensagens, eu não vi nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade. No máximo, é uma possível, se elas forem verdades, estiverem dentro do contexto e tal, uma informalidade numa comunicação que, no fundo, é um dever. Por exemplo, Sérgio Moro passando uma notícia crime para o Deltan Dallagnol. Isso é função do juiz. Passar a notícia crime para o Ministério Público Federal. Mas fez ali pelo celular, sendo que no final da conversa falava em melhor formalizar então. Então, assim, você partir... de uma percepção de informalidade numa conversa privada roubada, sendo que o Sérgio Moro ainda nos autos várias vezes colocava comunicar ao Ministério Público Federal por telefone devido à urgência.
Então você partir de uma suposta informalidade para depreender daí uma parcialidade do juiz e a partir daí tentar anular uma condenação de um ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, com provas que permanecem inalteradas, quer dizer, não tem absolutamente nada, zero, em todas essas conversas, da maneira como elas foram publicadas, em relação às provas que fizeram o Lula ser condenado. Então não encontraram nada que indique a inocência do Lula. Eles tentam fazer um escarcéu para dizer que os procuradores e os juízes se comportaram mal. Aí vem vários juízes federais aí mostrando que o sistema brasileiro não é inspirado no americano, é inspirado no italiano. Teve um professor de Harvard, inclusive, que primeiramente achou aquilo estranho, criticou, depois voltou atrás, falou, não, percebi que o sistema brasileiro não é inspirado no nosso, que é diferente. O Glenn Greenwald é americano. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no debate. É outro sistema de justiça também. Ô, Felipe, mas existe uma vontade política de soltar o Lula, claro. O caso Lewandowski da viagem pra Europa lá, que saiu na Cruzoé, a respeito da... falar mal do veinho, pô? Ué, o cara foi viajar com recurso da Itaipu. A gente paga as viagens dele? O cara viaja... Eu queria saber se você tem mais informações a respeito dessa viagem aí. Eu tenho que saiu na revista, que foi o Ricardo Lewandowski, que viajou para Lisboa e para outras cidades de Portugal com a sua esposa. Depois ele seguiu para Madrid, depois para Londres, de onde os dois, quer dizer, os dois voltaram, o casal voltou. E todos esses recursos foram bancados pela Itaipu. Então, pela usina binacional, Itaipu. Então, eles estão viajando com mordomias e com cônjuges. Outro dia teve reportagem sobre viajar com cônjuges na primeira classe. É bancado com dinheiro dos cofres públicos. Mas o Lewandowski tem viajado uma coisa de que dá primeira classe. nojo. Pô, você quer que o cara viaje na econômica? Vai com o dinheiro dele, né? Não, ele tem que ir com o dinheiro dele. Ele tem um salário. Cavalo dado não se olha os dentes, porra. Se a Itaipu quiser dar, deixa o cara aí. Ele ganha um salário que é o teto constitucional, é o salário mais alto do setor público. E ele tem que gastar esse salário para conseguir as mordomias que ele quer. E o que você tem achado do bom humor de Bolsonaro, que sempre faz um gracejo, acertando no time da piada? Leve o programa? Eu tô, porque você estava num clima. Eu senti seu clima. Energeticamente, eu tô estudando antroposofia. Mas depois dos comerciais. Quer fazer o troca-troca? Depois. Bolsonaro e a piada daquele Lula livre. Vamos fazer um break rapidinho. Fazer um break aí. Você viu como ele me obedece, né, Felipe? Não é, que já passou aqui, ó. É que a audiência tá muito boa. Felipe aqui, né? Ganância. Você tem que apelar pra trazer um entrevistado pra dar audiência. Ela apela. Ela apela. Ele não vive sem a pessoa. Eu vou trazer o Filipinho hoje. Que é o queridão da Jovem Pan. Eu quero saber o seguinte, onde está a verdade? Muita conversa, muito blá blá blá, muito Glenn, muito Glenn, aqui, muita mensagem vazada. Eu quero saber a verdade verdadeira, Marina Matos. Liga pro Glenn aí. Onde é que ela tá? Tentaremos descobrir no próximo bloco aqui na Jovem Pan. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, ele que está sempre aqui no Pingos dos Is, uma das maiores audiências da Jovem Pan, sofreu um belo strike na sexta-feira para aprender. Felipe Moura Brasil está aqui com a gente também, ele é colunista da Cruzoé, maior influenciador político do Brasil, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, e o Twitter dele é @blogdupin. E está aqui conversando com a gente, estamos falando de política, de uma maneira muito rasa e de uma maneira muito simples, para que não tenha a menor dúvida do que nós achamos. Já estou recebendo aqui várias pessoas me destruindo. Por quê? Falando pasteleiro selvagem. Porque o pasteleiro selvagem é do Bolsonaro. Aí ele fala o seguinte: Emílio, você com essa cabeça gigante de merda, que isso? Você paga o maior pau pro gringo canhota. Olha lá, ó, já tá me xingando. Põe bandeirinha do Brasil. Isso é a típica pessoa que não escuta a gente não mesmo, passarão, né? Não sabe. Eu sei, mas já estão me destruindo aqui, ó. Estão querendo saber da briga do Coppola. É só fofocaiada, viu? Eles querem briga. Nós queremos uma coisa assim mais... Tava leve, pô. Não é pra ser leve, não, mas a audiência gosta de porrada. A audiência gosta da briga. A audiência gostou desse negócio. Da treta. Eu acho meio brega. Brigar? Também acho. Não, eu acho meio brega esses caras que são muito... Sabe, que põe aquelas mãozinhas. Eu não acho muito bacana. A irreverência é melhor, né? A gente gosta. Não, eu acho meio...
Sei lá, mas também quem Mas sou vamos eu, falar Pata? então, já que é irreverência. Eu não quero achar nada. No Quero bloco falar o quê? De anterior, bolso? De eu quero bolso? falar do Bolsonaro. Bolsonaro, as últimas declarações muito engraçadas, né? Fazer totô um dia sim, um dia não. E ele também disse pro Moro, quando ele assinou lá, ele Lula falou livre. Lula livre, entre outras. Eu falo Esta troca-troca aí. postura do presida te agrada? É uma forma de descontrair ou não tem a compostura correta? Olha, eu nunca tive problema com piada. Tem declarações dele que eu critico, porque acho que merecem um repúdio de fato. Agora, não são exatamente as piadas que ele faz, sejam elas boas ou ruins. O Lula, por exemplo, o pessoal petista não gosta que a gente lembre, né? Quando ele fez aquela piada que acabou vazando em vídeo de lá de Pelotas, Pelotas. que Pelotas é Polo exportador de viado. Eu não tenho nenhum problema com esse tipo de piada É boa, politicamente incorreta. Exportador de viado. Pois é, eu não considero o Lula homofóbico porque contou essa piada, né? É que, ao contrário, Contexto, né? os ativistas de petistas, de esquerda, sempre consideram qualquer pessoa homofóbica que faça uma piada, ou racista, ou xenófobo, todos esses rótulos que eles costumam disparar contra seus adversários, muitas vezes simplesmente por divergir. Então, em relação às piadas do Bolsonaro, ele fez uma na live, que o Sérgio Moro ia se levantar, ia dar lugar ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou vai fazer um troca-troca. E aí, no dia seguinte, fez essa aí com o Sérgio Moro, do Lula Livre, que o Sérgio Moro, depois de assinar ali um documento que ele assinou também, ele brincou como se o Sérgio Moro tivesse escrito isso. Não tem nenhum problema em relação a isso. Parece uma boa relação do Moro. Onde eu queria chegar é que estão falando na imprensa, estão falando que o Moro e o Bolsonaro não tá tendo uma boa relação porque o Moro tá meio afastado lá. Falam até numa possibilidade dele se eleger, e aí fica todas essas especulações. Moro e Bolsonaro, existe rivalidade ou não? Olha, parece que tem gente ali no entorno do Bolsonaro que tenta dar um chega pra lá pro Sérgio Moro, mas realmente é algo que tem muito de especulação. O que acontece é que o Jair Bolsonaro, ele disse outro dia que tem que dar uma segurada no pacote anticrime. Tá. Eu não acho que tem que dar uma segurada no pacote anticrime e nem acho que o presidente deveria dizer isso em público. O pacote anticrime é uma medida fundamental. Eu passei os meus 16 anos de colunista querendo que as leis fossem mais duras, que elas facilitassem a prisão de bandidos, e inclusive os bandidos poderosos, e não dificultassem. Então foi apresentado o pacote anticrime junto com o texto da reforma da Previdência. Eu defendi inclusive a tramitação paralela, porque os parlamentares, como vocês sabem, eu questionei aqui o Rodrigo Maia no Pânico quando ele veio, eles não trabalham segunda-feira, não trabalham sexta-feira, e aí como é que é? Não tem tempo para votar 2 projetos importantes para o país ao mesmo tempo? Isso é absolutamente ridículo, mas existem interesses políticos, e você tem que lidar com o Congresso que você tem. Só que o Jair Bolsonaro falar isso em público desmoraliza. Fica realmente parecendo que ele não está tão preocupado assim com algo que é urgente, porque é um país onde morrem assassinados mais de 60 mil pessoas, onde em qualquer local urbano, e mesmo nas áreas rurais, o próprio Bolsonaro quer dar arma para as pessoas terem na sede e também em todo o terreno na área rural, quer dizer, não só na sede, poder caminhar com a arma em todo o terreno. Então, existe uma grande preocupação com a violência no país e a população sente isso diariamente. São mães que ficam preocupadas com seus filhos, são principalmente pessoas pobres, que moram longe, por exemplo, do seu local de trabalho, têm que enfrentar um transporte público, quando entra bandido para assaltar. Quantas pessoas próximas da gente, no meio social, não vivem essa realidade? Os ricos, em geral, têm dinheiro para ter segurança, para ter grade, para ter guarita, para ter carro blindado, para ter um monte de coisa. Mas você não acha que a preocupação dele é conseguir essas medidas paliativas, como armar a população e até cumprir, né, a sua promessa de campanha, e depois, no segundo momento, fazer passar esse pacote? Eu não sei se o cálculo dele para ter dito essa frase tem a ver com o negócio de arma e outras coisas que ficaram agora no debate público um pouquinho para trás, depois que derrubaram o decreto dele. Talvez tenha mais a ver ali com a aprovação da reforma da Previdência e agora da reforma tributária. Então são medidas econômicas que também são muito importantes e que é bom deixar claro que o governo está conseguindo. A reforma da Previdência está caminhando para o final, a reforma da tributária está prestes a ser pautada aí no Congresso, a MP da Liberdade Econômica pode ser votada nessa semana. Tem que São ser medidas, votada, né? Tem de ser votada até o dia 27, na verdade, mas nessa semana ela pode ser votada já na Câmara, se não caduca, né, até o dia 27. Então são 3 medidas fundamentais para o país voltar a crescer, para gerar mais emprego, para principalmente ter mais dinheiro com arrecadação do que despesas, né, do que gasto, mais arrecadação do que gasto, para que possa funcionar o Estado brasileiro, para que possa ter dinheiro justamente para a educação, para a segurança pública, para a saúde. Então tudo isso é fundamental e essa parte
o governo está fazendo, a parte técnica, no Ministério da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes também faz um bom trabalho. Agora, tem nuance tudo na política, né? Então, para juntar aqui as duas questões, você está falando das declarações do Bolsonaro, a gente está falando das medidas boas do governo dele, tem tudo isso junto e misturado, e a gente tem que colocar os pingos nos is, quer dizer, repudiar aquilo que acaba, muitas vezes, obscurecendo a parte boa, né? Sem a menor necessidade. Tirando do contexto também. Mas o Felipe, sabe que eu fico preocupado? Você tá preocupado, Eu Zu? fico sempre, lógico. Sério? Não, eu fico preocupado porque Nem é o seguinte... dorme. Não, todo mundo, a gente quer que o Brasil ande. Claro, eu acho que tem muita coisa que o cara fala, ele é bem intencionado e distorcem também a fala dele. Ah, sim, mas... Porém, tem coisa... Bolsonaro? Tem coisa que o cara tá falando e É o Bolsonaro, pô. É a Qual o forma problema? dele. Pô, Mas eu a gente tô sabe falando que aí. a fala de um presidente, a gente sabe que, o mercado mais também se peso. baseia no Claro, tem mais geopolítico o peso, negócio. sim. O Trump falou um presidente. negócio, pode, mudar ele todo o teve- mercado. Não seria alinhar um discurso, uma comunicação interna do próprio governo? Porque, exemplo, o Bolsonaro fala uma coisa, o outro cara vai lá e desmente, ou Mourão. o negócio do Correio, exemplo, vai privatizar. Aí o Pontes fala que não, eles não estão se comunicando direito. Sim, e aí desde o cara... o começo tem problema de comunicação É nesse uma governo. comunicação interna. Exatamente. E isso mexe com o mercado, isso mexe com o país, isso atrasa o nosso lado. Exatamente, é um comentário recorrente meu, o problema de comunicação do governo. Eles precisam calcular aquilo que tornam público, né? Muitas vezes o Bolsonaro, pelo temperamento dele, pela espontaneidade dele, para o bem e para o mal, acaba trazendo a público uma coisa que poderia ter sido resolvida privadamente sem causar um auê tremendo no país. Então esse tipo de preocupação é preciso ter em razão das consequências que tem o peso de uma declaração presidencial, sem dúvida. Ô Felipe, você Então, falou uma coisa aí a respeito das falas do Bolsonaro, que às vezes repercute de forma negativa e assim não deixa mostrar as coisas positivas do governo. Você acha que é mais as falas ou tem algo que ele decidiu aí nesse governo, aí nesses meses, de negativo? Porque a gente já viu várias coisas. A imprensa ela não divulga muito as coisas bacanas que está sendo feito. Só o Golden Shower, essas coisas aí. Você acha que tem algo realmente que ele tenha feito de negativo a não ser a não ser as suas falas? Agora a gente não divulga. Mas não divulga não, tá ok? gente. Não divulga não. Divulga Escuta sim. só, ô Manteiga. Não divulga não. Divulga. Tô fazendo coisas boas. CNH, 10 anos aí. 5 aninhos de lambuja, tá ok? Que mais? Você acha que... Não, só isso. Você acha que tem algo de negativo, de concreto, ou você acha que fica só nas Helicóptero. falas dele? Não, tem um monte de posicionamentos e declarações do Bolsonaro que eu critico há muito tempo, que são, obviamente, divergentes de mim. Então, ele tem um histórico de votos, por exemplo, de privilégios a favor de categorias profissionais, principalmente aquelas ligadas à segurança pública. Eu sou contra esse corporativismo, falava disso lá atrás. Ele adotou de uns anos para cá, eu falava isso antes da campanha começar e durante a campanha, quer dizer, ele adotou de um tempo para cá o discurso do liberalismo econômico, mas sempre fez ressalvas, por exemplo, a privatizações de várias estatais e tal, então eu questionava lá no começo, escrevia artigo, na época pro Antagonista, até onde vai o liberalismo econômico do Jair Bolsonaro, e na época do João Dória também, que era um possível ainda candidato à presidência da República. Ele... também tem a nomeação do filho Eduardo como embaixador nos Estados Unidos. Eu considero inapropriado, porque acho que não se faz ficar dando cargo para filho. Entende? Sem prejuízo da eventualidade dele fazer uma boa gestão, porque vai estar amparado, certamente, com assessores, com diplomata de carreira. Eu citei o Nestor Foster, por exemplo, mas pode ter outros. Ele pode até fazer uma boa gestão, mas a questão é que eu, como princípio, como valor, sempre vou criticar um pai presidente que nomeia um filho para um cargo político. Juridicamente é aceitável, saiu até notícia de que no Supremo isso deve passar, porque é um posto político e tal, mas eu acho que não cabe. Então, eu costumo diferenciar a crítica, tem vários tons, né? Tem várias etapas, vários níveis, né? Tem a adequação, tem a questão moral, tem a questão legal. E é preciso separar isso tudo, que no debate público, principalmente pela atuação de militantes partidários, tudo isso fica nebuloso. Porque a tentativa sempre é de equiparar uma inadequação ou uma eventual imoralidade a uma ilegalidade ou, ao caso mais extremo, da maior roubalheira da história do país, entendeu? Então nós saímos de um governo que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do país. Quando eu critico uma declaração que eu considero estúpida do Bolsonaro, eu não posso mostrar a mesma indignação que eu mostro contra um bandido que roubou a Petrobras, entendeu? Ou seja, qualquer outro, né?
o Eduardo Azeredo, do Mensalão Tucano, Michel Temer, todos do PMDB que foram presos, Gedel Vieira Lima, Michel Temer, Eduardo Cunha, lá do meu Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Paulo Melo, Edson Albertaz, Cabral, porra. Sérgio Cabral, ex-governador do meu estado, um dos motivos pelos quais eu tô aqui em São Paulo, entendeu? Porque ele conseguiu, muitas pessoas tentaram, mas ele conseguiu destruir o Rio de Janeiro, né? Agora vamos tentar recuperar o Rio de Janeiro. Então, tem esses vários níveis que a gente tem que distinguir, porque senão o ouvinte, o espectador, perde o senso das proporções, e o analista tem que ter o senso das proporções. Então, boa parte da imprensa, já que você citou, ela caiu em descrédito justamente por não ter o senso das proporções. Primeiro, muitas vezes, durante a campanha, aquela coisa ridícula de ficar recaindo no disparar de rótulos de fascista e nazista contra o Jair Bolsonaro, que é aquela caricatura do radical máximo, né? E eu falava, olha, isso aí deslegitima as críticas merecidas. Com certeza. Então você tá lá fazendo a crítica, vai o sujeito e fala nazista. Ou você tá lá fazendo a crítica a uma declaração que você considera uma irresponsabilidade, e o sujeito tá lá dizendo, é crime, tem que ser preso por causa daquilo. Aí você, na hora de criticar, como eu sou uma voz atuante no debate público, eu preciso criticar a declaração e preciso mostrar, olha, quem tá dizendo que é isso também não é isso. Entendeu? E se você faz essa distinção de categorias, de nuances, etc., como o sujeito ativista, ele só quer que as pessoas xinguem de nazista e fascista, já te chama de bolsonarista por isso. A mesma coisa se for do lado contrário. Então aconteceu muito isso na corrida eleitoral. Havia uma tentativa de setores da imprensa de queimar o Bolsonaro para que ele não virasse presidente. Então não era mais análise, era simplesmente torcida e demonização. Sim. Né? E eu fiz a análise eleitoral correta. Falei, Bolsonaro não vai desidratar. Se ele continuar assim e tal, ele tem grandes chances de ser eleito. Assim como tinha feito, e é incrível que tenha se repetido no Brasil, praticamente o mesmo fenômeno. É claro que tem nuances aqui e ali, do Donald Trump nos Estados Unidos. Também fui o único na grande imprensa brasileira. Tinha outras pessoas na internet, colunistas e tal, mas na grande imprensa, eu estava na Veja na época, analisando, olha, a candidatura do Donald Trump é séria, ele tem tudo para ganhar as primárias, ele vai e ganha as primárias. Ele tem tudo para vencer a Hillary Clinton se continuar batendo nessa tecla, né? Aí ele continuava, falava, olha, ele tá no par e tal, não sei o quê. E enquanto isso, a imprensa tava 98% da Hillary Clinton. A Hillary Clinton vai discursar aqui nesse palanque quando for eleita. Tudo isso por quê? Porque é uma histeria, e você tem que manter a sobriedade em meio à histeria. Então isso aconteceu. A imprensa recai numa torcida desenfreada, e quem quer que mantenha a sanidade para fazer uma análise eleitoral é tido como um torcedor, como um militante. Isso é uma coisa ridícula. Quem conhece o histórico do meu trabalho sabe todas as divergências que eu tenho. Inclusive, nos pontos convergentes, a divergência de argumentação, né? Então, mas eu tô acostumado com isso. As pessoas... Foi uma corrida eleitoral muito dura, 2018. Foi atacado por um monte de supostos jornalistas, né? Esses blogueiros sem leitor. Um monte desse pessoal aí, professor de filosofia e tal. Tem um monte que me atacou, eu tirei print de tudo, eu guardo tudo, sei muito bem quem é quem, entendeu? Mas eu não... eu guardo, que é pra usar se continuar me atacando, entendeu? Boa. Mas eu não guardo rancor nem nada. Você tem um cofre. Vem aqui na Jovem Pan ser entrevistado, não tem problema nenhum, mas eu tenho a casca grossa, eu aturei tudo isso. Durante 2 anos as pessoas me ridicularizavam por levar a candidatura do Trump a sério. Eleitoralmente, análise eleitoral. Não é torcida de nada. A mesma coisa com o Jair Bolsonaro. O Johnny Bravo venceu. Você é atacado, você é chamado disso, daquilo. Depois tá lá o resultado, a realidade se impõe. E essas pessoas, em vez de elas darem um passo para trás, se tornarem mais humildes na hora de analisar, começarem a observar certos fatores que elas não levam em consideração, e no caso da cobertura dos Estados Unidos, são inúmeros, né, que não são levados em consideração, elas redobram a aposta. E aí ficam fazendo de tudo para transformar qualquer coisa em algo mais grave possível, né? Que a sua análise é política, né? O teu comentário é o que você falou, você não é da torcida, mas é difícil também não ter um envolvimento. Então as pessoas, o envolvimento, eu digo, você pode ter uma preferência, você pode se identificar mais com alguém. Mas eventuais preferências não podem alterar os fatos. Não pode alterar, porque a sua análise, de novo, é um comentário político. Isso daí que as pessoas se confundem. O cara gosta do cara, e aí fica... Não, tem militante de esquerda, não são todos, que se você não chamar o Bolsonaro de
de nazista, você é um bolsonarista. Agora, o nazismo matou milhões de judeus sob o comando de Hitler. Então, a menos que o Bolsonaro saia matando judeus, eu não vou chamar o cara de nazista, porque não tem sentido, não chamo o Lula de nazista. O Lula é um corrupto e lavador de dinheiro, disse que eu chamo, porque ele foi condenado em 3 instâncias e está preso por isso. É um criminoso, é um bandido, não tem problema nenhum de falar isso. Tem pessoas que acreditam no PT até hoje, porque fazia aquele discurso que as pessoas gostam de defesa do pobre. São pessoas que no seu meio social acabaram identificadas com aquela ideia de que a esquerda protege os pobres. Então, uma ideia que eu considero absolutamente equivocada. Tá aí o resultado, né? O Brasil continua com milhões de pobres. Eu acho que isso aí é uma coisa que a esquerda ela peca nesse ponto, né? E ela não admite os criminosos que tem. E vou dizer uma coisa pra você, se você pensar bem, a esquerda nunca foi generosa com o pobre. Parece que a esquerda parece que ela tem assim algo contra o bem-sucedido. Exatamente. O que funciona, ela o que dá certo. estimula uma cultura da inveja. Né? Ela estimula essa cultura. O cara que, sei lá, que é bem-sucedido, que faz sucesso, ele é o culpado, ele é o opressor. Mas você nunca viu uma generosidade com o pobre, genuína mesmo, né? Eles acham que dinheiro resolve tudo, mas eles acabam... É o que aconteceu com o PT, porra. Entrou lá, se lambuzou de uma dinheirama entre a turma que tá lá, é meio sindicato. Essa generosidade via estatal não é generosidade, né? Deem todo o dinheiro para mim, eu estou no Estado e tal, e agora eu vou distribuir a igualdade para todo mundo e vou permanecer desigual. É isso que acontece em todos os regimes socialistas, é isso que acontece na Venezuela, você distribui a miséria e fica aquela cúpula poderosa que une o poder econômico e o poder político em estado absolutamente desigual em relação aos demais, com luxo, como a gente vê aí, o ditador Nicolás Maduro comendo a carne mais maravilhosa, enquanto o povo tá lá comendo carne de gato, carne estragada, simplesmente para ter proteína, porque não tem por outros meios. Tem exemplo de sobra para você falar dessa... Exatamente. Os pobres se apropriar dos pobres e, pô, é muito difícil quando você vai fazer um discurso que vai falar, não, tô protegendo os pobres. E os pobres? Não, você tá tornando o pobre dependente do Estado, que é um estado de miséria isso. Você precisa dar ao pobre as pernas para ele se virar por si só, no bom sentido de trabalhar e ganhar um dinheiro e poder prosperar e ficar rico. O problema desse pessoal é que eles amam tanto os pobres que eles não querem que os pobres deixem de ser pobres, né? E é preciso que eles tenham a oportunidade justamente para ficar ricos. E todo esse discurso baseado em desigualdade social, porque qualquer pessoa decente, ela tem uma preocupação, claro, com a pobreza. Ela quer que o pobre possa ficar rico. Ela não tem essa preocupação que o rico fique pobre para ficar mais próximo do pobre. Entendeu? Então essa coisa de que é a soma zero, o rico só tá rico porque roubou do pobre. Não, tem rico que é honesto, que tá lá com o seu trabalho, né? Agora tem ricos que são corruptos e foram com esses que o PT se aliou enquanto estava no poder, dando dinheiro do BNDES, por exemplo, para Eike Batista, para Joesley Batista, tudo gente milionária, bilionária. Entende? E esse como é que casa esse discurso de defesa dos pobres quando você está dando a maior quantia para os empresários ricos? Então é tudo uma conversa fiada dessa esquerda que dominou o país durante anos. Pode até surgir uma nova esquerda no Brasil que seja melhor do que a esquerda petista ou menos pior e tal, mas o que governou o país nos últimos anos foi esse cinismo desgovernado atrelado a um esquema de corrupção. Mas você não acha que os caras esqueceram meio a classe média, o cara normal? Esse cara normal, ele ficou muito tempo esquecido. Foi perdendo emprego, foi perdendo poder de compra. Ele foi o cara normal, que tem filho, tem... Claro. Porra, a violência cada vez maior, escola e tal. E os progressistas, eles foram abrindo aquele negócio. Então parece que o Bolsonaro pegou esse cara. Mas esse cara também agora tá em dúvida. Porque ele fala, porra... Porque era o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é aquele cara que conta piada. E aí, tiozão? É o tiozão do churras. Acho que eles querem um cara que seja... Elegante. Ganhou a eleição e vire um Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso. Olá, tudo bem? Tem comportamentos e declarações de Bolsonaro que elas merecem crítica, independentemente de ele já ser assim, né? Porque às vezes vem essa defesa, você quer que ele mude e tal. Não tô falando querer de mudar ou não. Tô falando que isso aqui pode estar certo, pode estar errado. Mas você acha que não caiu a ficha? Qual Porque ficha? se o Bolsonaro... Não, eu falo o seguinte, o Bolsonaro, se o Bolsonaro presidente. não arruma a economia, ele dança. Se ele não arrumar a economia, ele dança. Mas vai arrumar. Ele dança. O povo, É bem provável. O povo é simples, o povo não quer muita coisa. Ele quer um empreguinho, quer uma TV legal, quer sair no jogo de futebol, quer o filho na escola. Não é muita coisa.
que a galera quer. Verdade. A galera não quer o comercinho funcionando. Então, mas sabe? essas medidas, Fazer um churrasquinho. a despeito de Isso- qualquer isso é declaração... economia, isso é Exatamente. economia. Então, a despeito de qualquer declaração que merece repúdio, eventualmente não merece, tá? Porque tem setores da imprensa que tentam fazer de qualquer coisa um escarcéu. A gente distingue, como eu distingui ali, me perguntou de piada, isso não é uma declaração que merece esse repúdio todo. Tá lá Glaze Hoffman histérica no Twitter, falando das Pô, ela sarradas. assiste o Pingo, você viu que ela Jair colocou Bolsonaro o consegue- print? Oi? Ah, Ela colocou o print, tava todo mundo o assistindo Pingo. aos Pingos nos Is. Ela, que é a amante da planilha da Odebrecht, o Drácula da Odebrecht, que é o Humberto Costa, senador petista também. Todo mundo lá compartilhando print de os Pingos nos Is para atacar o Jair Bolsonaro, porque a live dele coincide com o horário do programa e a gente que transmite o jornalismo tem que transmitir o pronunciamento do presidente, depois a gente comenta, repudiando muitas vezes aquilo que considera inadequado. Mas, voltando, Emílio, essas medidas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a MP da Liberdade Econômica, elas visam a desburocratizar, essa palavra tão usada pelo Jair Bolsonaro, que não entende muito de economia, durante a campanha, e visam dar melhores condições, inclusive, para os empresários e empreendedores gerarem empregos. Porque o que se viu no país, governado por essas ideias à esquerda, por essa cultura de inveja e tal, é você obstaculizar o trabalho dos geradores de emprego. Sim. E isso, obviamente, prejudica os pobres. Só que o resultado disso é bom para quem dá o discurso que o PT dava. Porque é mais pobre precisando, entre aspas aqui, do auxílio do Estado. Então você dificulta a geração de empregos para que o pobre possa prosperar, né? Você taxa muito mais, dá impostos muito mais altos, fica muito difícil para o pobre ter acesso a qualquer coisa de qualidade, e ele vai pedir para o Estado o dinheiro. Então é esse dinheiro que foi distribuído por meio do Bolsa Família, por exemplo, e de outros programas que eles consideram a maior generosidade do mundo com os pobres, mas que torna os pobres dependentes daquele dinheiro pequeno. E eu vou falar uma coisa pra você. Sem trabalhar. Mesmo porque o dinheiro e a riqueza não trazem a felicidade. Veja o caso de Marina Manteiga. Triste. É uma Tudo bilionária. Tudo cai em triste. cima de mim, é Dá pra, impressionante. o olhar, dá pra ver no olhar. Veja o caso O olhar de distante Olhar de triste. Marina Manteiga. Olhar Onde- vidrado. Onde ela É tem. óbvio que Então, você ia virar isso pra não mim. é O dinheiro não é a solução. não é. querido. Não, Como Eu se eu vou- eu fosse vou muito rica, né? Ah, não. não, eu que sou. Eu que sou. Eu também. Eu vou fazer só um break. Continue com a gente. Tamo aqui. Eu quero falar de dinheiro no próximo bloco, porque o Brasil precisa... o que precisa fazer aqui é que não caia a ficha dos caras. Vamos falar no próximo bloco com o nosso querido Felipe Moura Brasil, blog Tamo do junto. PIN, @blog do PIN. Salve, salve. Entra lá porque ele guarda todo mundo que cara, fala ele printa. mal. É. E printa. Ele Eu printo printa. mesmo e Ele guardo. tem uma pastinha. Ele tem os tenho. tweets. Você que é um professor, você que é É meu baú. Ele Sabe guarda que- os tweets do Edgar Não, e do Coppola. Página Troféu. negra, página Ah. negra. É tipo um troféu pra ele. Sabe aqueles caras muito bravos que entram na internet? Sim, sim. Sabe? Tem uns Sim, malucos. óbvio. Mande coisa. @blog do PIN. Põe arminha, já mete na voadora. Não, tem uns caras que entram Sim, muito no bravos. YouTube, muito bravos, assim, xingando e tal. Muito chato. Entra lá. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Felipe Moura Brasil, hoje aqui no Pânico. Muito bem, meus amores. Presença encantadora hoje no programa Pânico. Estamos recebendo aqui um convidado muito especial, muito querido aqui dos ouvintes da Jovem Pan, o Felipe Moura Brasil. Ele é o maior influenciador político do Brasil. Ele está nos Pingos dos Is com Augusto Nunes. Todo dia aqui na programação da Jovem Pan. 18 horas. Às 18 horas da rede. E José Maria Trindade. O Zé Maria também, diretamente de Brasília. Saudade do Zé, viu? Quero trazer o Zé aqui Maria Mineirinho. pra ele Demais. contar as nossas histórias na Micarecandanga. Isso é um Esse clássico. deve ter Ele história. Heraldo Abadá. Pereira. Olha o time. Heraldo Peruca Pereira. Tá Zé ligado? Maria. Essa época que você não pegou, meu. Daniel Zuckerman. A gente pirou num carnaval em Vocês Brasília, cara. pegavam todas. E o Zé era bom, meu. Brasil. O Zé é um cantando lugar- chiclete. O Zé. Chicleteiro. Vamos trazer o Zé aqui, ó. O Felipe Moura Brasil tá aqui com a gente e agora tem uma novidade aqui na programação da Jovem Pan, que é o Mulheres da Pan. É É isso? verdade, Emílio. Que bom você falar. Mulheres da Pan, programa que eu criei, escrevi e dirigi com a ajuda de todas elas. É claro, 6 mulheres sensacionais, capazes de encantar, divertir, gerar reflexão, debatendo comportamento, rede social, viagem, cultura, arte, amor, casamento, divórcio, moda, beleza, estética, malhação, Caraca. esporte, tudo.
Casting, vamos para o Abrangente. casting. O casting é muito importante. Mulheres lindas. A nossa querida Ana Paula do vôlei, a Renata Barreto, que já fez várias participações aqui na Jovem Pan também, a nutricionista Lara Nesteruk, a Virgínia Falang, que trabalhou comigo na Veja, com o Silvio Navarro também, que dá dicas de viagem, tem uma empresa a respeito disso. Também a Ângela Souza, que foi bailarina do Faustão, que dá um tempero carioca no programa. Ela surfa, anda de skate, joga futevôlei, tem aquele jeito escrachado carioca de moleca de falar. E também a Lígia Mendes, claro, nossa apresentadora, que já faz o Missão Impossível aqui na Jovem Pan, já fez outros trabalhos aqui, que é ótima, tem uma habilidade para conduzir esse pessoal de uma maneira sensacional. Gravamos o piloto, está disponível no canal Mulheres da Pan, um canal que tinha pouca audiência, pouco número de inscritos, agora está crescendo muito em razão do programa. O programa bateu agora 100 mil visualizações, vai crescer com a audiência do Pânico. Então, youtube.com/Mulheres da Pan. E no site da Jovem Pan também tem o conteúdo feminino lá, inclusive o vídeo do Mulheres da Pan, em jp.com.br/mulher. É só no streaming ou... Não, por enquanto tá só no YouTube, mas a gente vai voltar. Elas tinham algumas viagens nessa semana e na próxima, então daqui a 2 semanas o programa deverá voltar e ser semanal. Claro que a gente ainda está tendo reuniões a respeito disso para tentar viabilizar esse programa, mas foi um sucesso, a repercussão é quase que 100% positiva, 99, tantos por cento lá na medida do YouTube, em razão das curtidas e tudo mais. E o que eu percebi, Emi, foi a demanda reprimida que existe justamente por essa militância ter tomado tudo no debate público no Brasil, né? Então, eu só via programas femininos que eram feministas. E não é que eu queria, e não é que eu queria fazer um programa feminino antifeminista. Eu simplesmente queria que tivesse um programa feminino, em que as mulheres falassem sobre aquilo que elas gostam, aquilo que elas recomendam e aquilo que elas costumam falar com as amigas, com a família. Então, falar sobre diversos assuntos num tom feminino, mas que interessa também para os homens. Por exemplo, tem vários assuntos do primeiro a gente episódio, gosta do de piloto. Outra coisa, né? Falaram de Instagram, festival, falaram de casamento, falaram de primeiro dia no trabalho, dica de viagem, dica de alimentação. Então todos os homens também vivem esse universo aí de rede social, de alimentação, de viagem, de casamento, nem todos, né? É verdade. Mas Daniel. Daniel, mas também de entrar num lugar novo e tal, como é que é essa experiência, você chegar onde ninguém te conhece ainda. Então, vários papos legais e que trazem à tona a experiência individual de cada uma delas, e elas têm perfis variados que acabam dando uma conversa muito equilibrada, muito legal e divertida. Felipe, nós homens, lindos como somos. Não, Felipe, né? Que isso? Calma aí, Taradona, que ele nem te pôs no programa, não sei se você percebeu. Não é isso, Não, ele é você bonito, tentou gente. pra caramba, Não ele falou, não, tentei, calma aí. Eu fiquei Eu sabendo não posso revelar, depois. conversas de bastidor. Nós estamos muito fragilizados nesse momento. Sim. Nesse momento, nós estamos fragilizados com esse movimento todo, nos colocando como... Que movimento? Empoderadíssimos. Héteros, como é que eles Normativos. falam? Normativos. E não sei o quê. Mas daremos a volta por cima. Colocaremos. Uma hora ou outra a gente volta a ser o destaque. Agora nós estamos amuados, tristes, Agora quietos. a gente chama de piu-piu. Como que nem o Lula lá preso e tal. Sabe aquele Lula bonzinho, quietinho. Mas faremos... Vamos dar a volta. Nós vamos fazer um programa só pra homens. Isso. Aqui. Em busca da champola dourada. Em busca da champola dourada. Vamos ver se a audiência aguenta. A audiência não aguenta. Não mais. aguenta. Não aguenta. Talvez não aguente. A audiência quer mudar o Bolsonaro, Isso. bicho. O velho Bolsonaro que é no Super Pop. Agora eles querem um Bolsonaro, um Lorde. Isso. Eles querem que em 6 meses... De cavalo, é o Príncipe Charles, é da família real britânica, não Isso. tem, cara. Eles querem... Nós, é ralé, boteco, a gente gosta de copo mano, de requeijão. Opa! Né? Não é? Essa é da boa. A gente dá Dirce. vinho pra mulher, ela toma no gargalo. Isso, pro sangue de boi. Santo Tomé. O que é pra um homem isso? A mulher fala daqui, ó. Isso aí eu faço, Emílio. Isso eu faço direto. nada, Faço vocês sim, cara. Vocês são tudo feminista. Eu não sou feminista, não. Tudo feminista. Tô bem O longe importante de é ser. prezar e respeitar a individualidade, né? Porque esses discursos de categoria, por mais direitos e tal, esse Chato. discurso sindicalista é muito chato, principalmente em programas supostamente de entretenimento, né? Então, tem programas... o Mulheres da Pan é um programa que traz a individualidade de cada uma e respeita a individualidade da outra, e é isso que precisa ter de mais discurso presente no ambiente público. Muito maneiro. E é um sucesso.
É um Tem sucesso. a Ana Paula que é má. Ela é muito legal. Agora, falando sério, Ana Paula é topzera. Ela fala muito bem. Eu já acompanhei. Ela já veio aqui, ela fala muito bem. Ela teve destaque no Twitter justamente por isso, porque ela soube se posicionar, né? O destaque da Ana Paula. Exatamente. Ana Paula é ótima, ela tem uma carreira extraordinária como atleta, ela é versátil, né? Se formou também em arquitetura, faz trabalho de arquitetura lá nos Estados Unidos, onde ela mora em Los Angeles, na Califórnia, faz o Mulheres da Pan de lá, pelo monitor, pelo FaceTime. E ela também virou comentarista política, é colunista da Cruzoé também, assim como eu. Então, ela é uma pessoa que tem uma experiência extraordinária para trazer para as outras mulheres também e para os homens, né? É muito interessante para a gente ver a visão dela, mas não é um programa politizado. De vez em quando qualquer assunto pode resvalar na política, que não mas... é politizado hoje? Esse que é o problema, né, Emília? É isso que eu tô é que tentando... tá ficando chato. A politização de tudo é um porre, mas foi o que aconteceu no Brasil. Então, mas vai chegar uma hora, graças a Deus, que vai encher o saco. Porque tudo é politizado. Música, humor... Tudo, nossa. Tá chato. Tudo é politizado. Mas é o momento que a gente tá vivendo, né? É melhor circunscrever a política, aquele debate político mais intenso, mas a gente, para fazer com que as outras partes da vida voltem a ser naturais, a gente precisa mostrar onde está havendo a exploração política nessas outras áreas. Há uma série de séries, por exemplo, que estão disponíveis aí nas plataformas de streaming que são feitas nos Estados Unidos e que tem uma série de mensagens políticas, às vezes escancaradas, às vezes subliminares. Há livros sobre isso, sobre o ativismo nessas séries. Então você faz um personagem legal e tal, em algum momento ele faz o público se identificar com aquele personagem, em algum momento ele vai ter aquele comportamento que você quer que o público passe a ter também. Então, isso existe e eu identifico um monte, né, quando eu tô assistindo a essas séries. Porque eu estudo essas coisas, agora eu sei filtrar. Eu sei falar, olha, essa série aqui é muito legal. Por exemplo, Scandal, por exemplo, série divertida e tal. Depois eu cansei um pouco porque fica muito repetido, mas é uma série legal. Série então bacana. Tem um monte de ativismo de esquerda ali dentro. Entendeu? Tem capítulos inteiros. Hollywood é muito de esquerda. Só que eu sei ver, me divertir e falar, e rir também dos ativismos e ignorar, entendeu? Porque há pessoas, e isso que é importante, Emília, a gente distinguir as coisas nas suas devidas nuances, que há roteiristas que são militantes, mas que podem ser geniais em outras coisas, entendeu? Na parte de entretenimento, de roteiro, de trama, eles podem fazer um negócio muito bacana, podem ter tiradas muito divertidas, mas eles colocam ali o ativismo político deles, com o qual eu não concordo, entendeu? Ou às vezes tentam ridicularizar toda uma categoria, e é preciso saber filtrar essas coisas. Então a gente tenta trazer esses elementos para que o público possa fazer isso também. Mas o público é coração. O público é coração. Coração para vocês. O público é bom lembrar, cada um tem a sua individualidade, né? Não tem essa coisa de o público ser assim ou ser assado. Isso acaba servindo de muleta muitas vezes para as pessoas não fazerem. Acho que é o que eu estava falando lá no primeiro bloco, né? Mas é difícil a gente não acompanhar uma turma. É muito difícil você ser um isentão, como diz. Agora tem a categoria do isentão. Eu sou isenta. Eu acho que eu sou isentona. Eu sou isenta, assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, não vem não. Tá. Eu escrevi um tempo atrás, eu estava até relendo outro dia, não sei se eu vou me lembrar muito bem a argumentação, mas isentão, por exemplo, é uma palavra... É uma palavra que até anos atrás a gente usava na internet para ironizar os ativistas na imprensa, que em matérias noticiosas, muitas vezes, colocavam o seu ativismo, mas disfarçados de isentos. Uhum. E isso passou a ser usado de uns tempos para cá, muitas vezes para ridicularizar as pessoas que são realmente isentas. Que elas podem até ter um comentário, mas elas sabem separar o que é informação, o que é notícia, né? Já é uma distorção dessa ironia que a gente costumava fazer. Então, passaram a ver a isenção, dada essa polarização da qual todo mundo fala, como passaram a empregar a isenção um valor negativo. Para você ver o nível de ativismo a que chegam as pessoas de ambos os lados do espectro, né? Então, aquilo que é o correto, que é você ter uma certa impaciência, você obedecer aos mesmos critérios ao julgar qualquer coisa,
né, passou a ser visto como algo negativo, porque na cabeça do ativista, seja de esquerda ou seja de direita, você precisa ter um lado e defender esse lado até a morte, independentemente de eventuais atrocidades cometidas por esse lado. Isso acontece muito com... uma defesa incondicional, nem de pai e filho, nem de mãe e filho. Isso acontece muito com o mundo artístico, né? Tem muita gente que se posicionou, tem gente que posiciona. Nesse tocante aí, tá ok? O que você acha desses artistas, principalmente internacionais, que vêm pra cá e levanta a bandeira ele não, essas coisas assim? Você acha que o artista, ele tem que... Artista dessas proporções assim, né? Grandiosas. Você acha que eles têm que tomar partido ou tem que ser meio isentão mesmo? Gado, como eu estava dizendo anteriormente, eu respeito muito a escolha individual. Eu acho que cabe a cada artista escolher se ele vai participar do debate político ou não. A autora conservadora americana, Ann Coulter, ela tem uma frase ótima sobre isso. Ela fala assim: não sei por que eles se metem a opinar na política, porque eles têm a chance, todos esses artistas, atores, atrizes, cantores, cantoras e muito mais, diretores e tal, eles têm a chance de ser amados pelo país inteiro, pela obra que eles produzem, pela obra das quais eles participam e tal. E eles vão opinar no debate político e passam a ser odiados por metade do país, né? E amados por outro. É uma escolha individual. Agora, se o sujeito acha que ele precisa participar, que aquilo faz parte do senso de patriotismo dele, mesmo que eventualmente é equivocado, é uma escolha pessoal dele. Agora, ele tem que saber todas as consequências. Às vezes os caras dão uma forçada, que nem foi no caso da eleição, né? Daniela Mercury forçando todo mundo a se posicionar. Exatamente. Mas ela é ativista, pô. A Daniela Mercury é ativista. Mas fica forçando os outros. Mas daí, ela é ativista. O ativista é radical. A pessoa marca na hashtag e te fala, vai lá e vai faz. Lá, fala aí, Zuckerman. Ele não, ele sim. É, isso aí. São poucos, né, artistas que têm um embasamento intelectual para ter realmente uma opinião que se sustenta e que pode ser defendida até o fim. Até a Ivete Sangalo tem uma declaração ótima a respeito disso. Por que você não participa, não sei o que e tal? Ela falou algo assim nesse sentido, tá? Perdão, Ivete, se eu não estou citando você com todas as letras, mas nesse sentido de que eu não tenho profundidade nesses assuntos para defender aquela posição até o fim, para assumir a responsabilidade por ela. Eu acho isso muito legal, você ter humildade. Não tem problema nenhum, tem atores que escrevem nos Estados Unidos muito bem, e eles podem fazer isso. A questão é que, para você participar do debate político, deveria, né, ter um certo preparo para falar aquelas coisas, para defender, senão você fica sendo só caixa de ressonância. Você entra lá, você entra lá é totalitário, não tem jeito. Ou você tá junto com o cara. Ou é ou não é, inclusive. E aí você tem mercados que muitas vezes são dominados por uma corrente ideológica, como acontece em Hollywood e é denunciado pelos mais conservadores, que começam a não dar emprego para aquela pessoa que se posiciona politicamente. Que às vezes o cara se decepciona, né? Aqui mesmo tem muito disso. Mas em geral, muita coisa do debate público brasileiro é uma cópia do debate público americano e às vezes sem adaptar à realidade brasileira, né? Então, por isso que é muito interessante acompanhar o debate público americano. Acho que se boa parte da imprensa brasileira realmente acompanhasse o debate público americano na sua inteireza, não erraria tanto em eleição e em matéria de política como aconteceu nos últimos anos. Mas o que acontece? Eles só traduzem a parte de esquerda da imprensa americana. Conveniente. Então, eles só traduzem aqueles jornais e emissoras. New York Times, CNN. E quando traduzem acrescentando seu viés ideológico e redobrando aquele ativismo. Então você tem que olhar o debate público inteiro e extrair o que é informação verificável, o que é loucura de ambas as partes e focar ali naquilo que está próximo da realidade. É isso aí. Sabedoria nos ensina, querida Marina Mantega. Você com esse olharzinho doce. Tá triste. A vida não é como a gente quer que ela seja. A vida é assim e acabou. E conviva com ela, meu amor. Certo? Meu amor. E vamos para a Ilha Seychelles agora. Comemorar a vida e contemplar. Comemorar a vida. Maldivas é melhor. Nas Maldivas. Cristal. Meu querido Felipe, muito obrigado. Você sempre dando show. Vem todo dia. Volta amanhã, pô. Volta no pessoal. Vem todo dia. É brincadeira. Volta no profissional. Esse é a fera aí. Gente fina aí. Ele tem que vir todo dia, porque daí você fica bem humorado. Nosso camarada. Te falar, viu, Marina Mantega? Que nos deixa o Felipe tá lá na Cruzoé.
Custa muito caro pra assinar isso aqui, bicho. Pô, libera a senha Minha mãe aí, paga Felipe. pau pra você. Eu vou roubar uma senha e vou dar pra vocês aqui. Dona E aí? Maria. Pegar no Boa. Telegram. Beijo pra mãe da Vou Marina pedir pro Manda. Demore. Lavínia. Demore é nosso brother. Como chama sua mãe? Lavínia. Gavinha quer dar Ó, um cutu. o Pro Felipe... pai eu não vou mandar, não. O que que é? Foi no time. Guido? Mas pra minha mãe você Power. manda. Guido vai ser Pro canonizado. pai eu não vou. Muito bom. Ó, presta atenção. Pingos nos Is aqui na Jovem Pan, 6 da tarde, com o Augusto Nunes e o Zé Maria. No Twitter, blog do Pim. E você acompanha o Felipe Moura Brasil na programação da Jovem Pan. Felipe, muito obrigado por você ter vindo. meu Muito velho. obrigado a você, Tá? Emílio, sempre pela receptividade, pela generosidade, que é um dos princípios para ser âncora, né? Ser generoso. E você é alguém para me espelhar também Ó. nesse sentido sempre. Ó. É uma Não paga o alegria almoço pra nós hoje, Felipe. participar É, do Pânico hein? sempre. Tamo É isso. junto, adoro essa equipe. Fugiu. Valeu. Às vezes até rouba Obrigado, um Felipe. outro. Valeu. Muito bem, meus amores, vamos? Sim. Posso dar aquele recadinho maroto? Sim, senhor. Rogério Morgado amanhã estará em Jaú fazendo show solo. Já a cidade mais segura do Sim, Brasil. eu tô indo. Pode ir tranquilo, pelado lá que vou. Tarim Eventos, Rogério Morgado, amanhã com show solo. Ingressos à venda na Shed. E quarta-feira, show aqui no Shopping Ibirapuera. Uma lata de leite em pó é entrada aqui no Shopping Ibirapuera a partir das 7 da noite. E depois, tradicionalmente, como todas as quartas, em Guarulhos. E, desculpa, Pode falar. O último recado. Amanhã volta a Talk Show com Fernando Holliday. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá. youtube.com/Rogério Morgado Talk Show. Fernando Holliday. Muito bem. Posso dar recadinho? Robertinha Furacão. Dê o seu oi para os ouvintes. Só olá. Não, tem pressa não. A tranquilo, nossa- seu tempo. Oi. A nossa menina de Goiânia. Tel Werneck. Mas é bom demais. O que você quer, ô? Sem Ai, queijo, pô, não é o rosa. Vai, Noel Rosa. Cara, deixa eu fazer minha propaganda só, o Morgado, pode, pô? Só. Tem uma noite inaugurando sexta-feira aqui em São Paulo, chama Risoterapia, que é do Tato, maravilhoso, obrigado pelo convite. Vai ser eu, Dinho Machado e o Neto, não o Neto jogador, outro. 16/8, R$25, abertura da casa 20 horas lá no Tatuapé e o link de compra tá no meu Instagram. Vamos encher isso, né, Emílio? Sim, senhora. Obrigada pela oportunidade. Aparece online. Qual é o seu Instagram? @Sil Esteves com 2 L's. SILL. Muito bem. Amanhã, Caio Coppola. Amanhã vai ser lá. Amanhã Coppolinha vai estar aqui. Vai ouvir umas verdades na cara. Sério, Vai Emílio? sair chorando. E ele tem novidades. Eu duvido que você saia na briga Trará com ele. boas igual. novas. Um programa de testas franzidas amanhã. Sim. Vem aqui Caio Coppola e o nosso querido Tomé. Tomé? O Tomézinho. Ó. O Tomé, pô. Não, o Tomé Tomé. do movimento. O nas ruas. Tomé. Na rua. Mas eles têm a mesma cabeça. Bom, eu não Grande, sei se tá eles bom, têm a essa mesma é muito cabeça. capacete. Eu sei que aqui vem todo mundo, porque Claro. eu acho que o mais legal de tudo é isso aí. É a diversidade, né? É isso, Tá é bom, diversidade. bicha? É Arrasou, você bicha. Aí de até vim com a camiseta do Clotovil hoje, bicha. É isso aí. Então amanhã a gente tá de volta aqui na Jovem Pan, ao meio-dia, horário de Brasília, tá? Tudo de bom, adeus. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!